Olá pessoal, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Por aqui está tudo relativamente bem. Andei um pouquinho sumida porque está fazendo obra, estou em um cenário novo. Vocês podem escutar um pouquinho mais de passarinhos, que aqui atrás tem um matagal. Mas é isso, gente, eu estou bem. E hoje eu queria deixar uma palavra com vocês, que eu já tinha gravado essa palavra, só que eu não achei que ficou tão bom. E tá se encaixando agora pra minha vida e parece que melhorou. Não sei se o áudio vai ficar com som de passarinho muito alto, mas tem algum passarinho aqui perto gritando. Mas é isso aí, gente. Então, essa palavra se encontra lá em 2 Reis 4:8, que é sobre o Eliseu, que é um profeta da época de Israel, e a sunamita. Eu vou resumir para vocês, porque o capítulo é bem grande, mas vocês podem ler em casa. Então, voltando aqui, 2 Reis 4, a partir do versículo 8. Eliseu era um dos profetas da época que não tinha se corrompido ainda. Muitos profetas, eles estavam se corrompendo, havia também muitos falsos profetas, então era difícil acreditar em alguém. O povo estava vivendo uma época muito difícil. Só que essa sunamita, ela reparou quem Eliseu era, e ela entendeu que ele era um verdadeiro profeta. Ela reparou o dia a dia, e ela decidiu fazer um quarto na casa dela, ela era rica, para que Eliseu pudesse estar ali quando ele viesse à cidade, quando ele passasse por ali. Então ela constrangeu Eliseu para que Eliseu ficasse ali quando ele viesse visitar aquela cidade, aquele lugar. E com isso, Eliseu sendo verdadeiro, fiel, sincero, Eliseu buscou uma forma de abençoá-la também, porque geralmente pessoas boas, quando elas recebem algo, elas também querem oferecer algo. E Eliseu pensou, o que eu posso dar para essa mulher, para ela se alegrar também, porque ela tem feito tão bem para mim. E aí o servo de Eliseu falou, olha, ela não tem filhos. E naquela época ter filhos era algo muito importante, porque mostrava o valor da mulher. Então a mulher que não tinha filho, ela era muito desvalorizada diante da sociedade. Então Eliseu chamou a sunamita e disse, olha, daqui a um tempo você terá um filho, você vai segurar um filho nas mãos. E ela falou, não, servo de Deus, não minta para mim. Só que aqui já há uma incoerência, né? Porque quem é servo do Senhor, quem é profeta do Senhor, não mente. Mas provavelmente aquela sunamita já tinha passado por outras falsas profecias que dizia que ela ia ter filhos, que ela ia gerar, e não aconteceu. Então ela não conseguiu acreditar nessa situação. Passado o tempo, acabou que ela realmente engravidou e teve o filho. Foi assim, algo que provavelmente a família deve ter se alegrado muito, o marido deve ter se alegrado muito. E ela continuou vivendo, continuou agradando o profeta, ela e a família dela, tá, gente? Não era ela em partes, não. Ela era casada e o marido também, com certeza, devia agradar o profeta, porque percebeu que ele realmente era alguém de Deus. E aí, quando essa criança cresceu, ele estava com o pai e de repente ele gritou, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E aí o pai pediu para levarem essa criança até a mãe e quando ele chegou, a criança deitou no colo da mãe e simplesmente morreu. Agora eu peço a vocês que prestem bastante atenção sobre o próximo assunto. Sunamita viu que aquele menino desmaiou em seu colo e que ele havia realmente morrido. Ela colocou essa criança no quarto, pediu seus servos para prepararem o animal para ela ir até o homem de Deus. A partir do versículo 24 diz assim, então ela mandou preparar a jumenta e disse ao seu servo, pegue as rédeas e vamos, não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus, no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo, veja, é a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela, vai tudo bem com você, com seu marido, com o menino? Ela respondeu, vai tudo bem. Prestem atenção, o filho dela estava morto em casa. Ela não contou para ninguém. Ela pegou toda a dor que sentia, foi até quem poderia resolver, que aqui no caso era o homem de Deus. E quando chegou Geazi, que era o servo, perguntando se ela estava bem, ela disse, vai tudo bem, porque ela sabia com quem falar. Ela sabia que ela precisava falar com o homem de Deus, porque foi ele que deu a palavra para ela e foi uma palavra verdadeira, uma palavra sincera que realmente aconteceu. Então ela não espalhou sua dor por aí. Ela pegou a sua dor, segurou e levou no lugar certo. E o seu filho morto ela deixou escondido, ela não deixou exposto. Ela deixou o que estava momentaneamente morto, escondido, e foi resolver, foi buscar solução para esse problema. No versículo 27 diz assim, quando ela chegou ao homem de Deus, no monte,
agarrou os pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está amargurada. E o Senhor escondeu isso de mim. Não me revelou nada a respeito. A mulher, ela não aceitou que o servo de Eliseu fosse com ela tentar ajudar o menino. Ela queria que o profeta fosse, porque ela tinha compromisso, era com o profeta. Tudo bem que o servo estava junto com o profeta, mas quem deu a palavra de vida foi o profeta. E ela sabia que nesse momento de dor, de morte, quem poderia mais uma vez dar a palavra de vida seria o profeta de Deus. Eu falei bastante sobre profecia aqui porque a Bíblia é algo vivo, mas eu quero chamar a sua atenção para outro lugar também, para tudo que essa mulher fez. Essa mulher, ela tinha um coração puro, e o Senhor não rejeita um coração puro, um coração quebrantado. Por consequências da vida, ou até mesmo porque Deus queria cumprir um milagre na vida dela, ela não pôde gerar filhos de maneira natural. Então aprove ao Senhor usar Eliseu para que mostrasse a ela que ela viveria um milagre. E ela realmente viveu. Só que com o passar do tempo, parecia que o milagre estava morrendo, estava morto. E a mulher, ela soube a quem clamar. Entenda que nessa época eram necessários profetas, porque ainda não existia Jesus. Mas hoje a gente tem Jesus. E o Senhor é aquele que faz promessas pra gente. Eu creio muito em profecias, mas eu creio também que o Senhor fala muito ao nosso coração. Eu creio que o Senhor pode usar profetas, mas eu creio também que o Senhor é Deus conosco. Jesus é Emanuel, então Ele pode falar ao nosso coração. Só que a gente precisa entender que muitas vezes as nossas dores precisarão ser escondidas e ser somente expostas à pessoa certa, ao lugar certo. Porque quanto mais gente sabe, mais gente se envolve, e às vezes quanto mais gente nos ajuda, essas pessoas vão achar que devemos algo a elas. E o Senhor quer nos mostrar que através dele a gente pode gerar vida e a gente pode ressuscitar. A gente pode ressuscitar. A palavra do Senhor diz que a nossa boca, ela pode ser fonte de águas vivas ou de águas impuras, de águas sujas. E a gente que vai escolher. O Senhor quer que da nossa boca saiam profecias, que saia a vida para a ressurreição, que saia a vida para que a gente consiga gerar milagres. E você vai precisar entender que para a gente gerar milagres, às vezes a gente vai passar pela dor. Mas creia que o Senhor está contigo. E se você procurar o lugar certo, se você momentaneamente esconder ou, na verdade, guardar a sua dor e ir buscar a solução, você vai encontrar. Muitas vezes a gente tem um foco tão grande na dor, e eu tenho passado por algumas situações assim, por isso que eu geralmente falo algo para vocês que eu tenho vivido, de querer olhar apenas para minha dor. Eu olho para a dor e eu não consigo enxergar a solução, porque eu gasto a minha energia tentando entender a dor, ao invés de eu gastar minha energia buscando aquele que pode solucionar. Entenda que se você conseguir parar de olhar para a sua dor e olhar para aquele que pode resolver todas as situações, ele vai vir e vai agir. Então que você consiga entender que o Senhor pode e o Senhor quer curar as áreas da sua vida. Muito mais que isso, Ele quer ressuscitar, Ele quer restaurar. Mas para isso você vai ter que deixar de olhar para a sua dor e olhar para aquele que pode solucionar todas as coisas. Eu espero muito que o Senhor venha falar ao seu coração, que as situações da sua vida, que às vezes te fazem enxergar apenas tristeza, que às vezes te fazem enxergar apenas dor, que essas situações, elas possam ser amenizadas pelo olhar que você terá ao Senhor. Então, olhe para Jesus, olhe para aquele que é autor e consumador da nossa fé, aquele que pode resolver e aquele que quer nos ajudar. Que o Senhor venha falar ao seu coração. Entregue a sua dor ao Senhor, ou na verdade, pare de olhar para a sua dor e olhe para o Senhor, porque Ele é aquele que nos ajuda, Ele já tomou sobre si as nossas dores. Então, olhe para aquele que cuida de você, que quer o seu melhor e que você não abra mão disso. Jesus te capacita para vencer, apesar da dor. Que Deus venha te abençoar muito. Fique firme, em nome de Jesus.